A paz do Senhor, meus irmãos. Estamos aqui no programa Profissões Bíblicas. Mais um episódio aqui no qual nós vamos tratar as profissões que estão contidas na palavra do Senhor. Esse é um programa da Igreja Cristã Maranata, faz parte da grade da TV Manaim, e você que está comigo aqui pode também acompanhar pelo YouTube. No canal oficial Igreja Cristã Maranata. Lá você pode se inscrever, curtir, compartilhar e também acompanhar nossa playlist, que já há ali diversas profissões que foram tratadas durante todo ao longo desse programa. E para aqui hoje tratar, nós estamos com nossos amigos aqui, pastores da igreja, o pastor Jadson e o pastor Fred. Pai do Senhor, pastor Felipe, Pai do Senhor, pastor Fred, os irmãos estão conosco também, Pai do Senhor Jesus. Pai do Senhor, companheiros, um prazer estar aqui. Um abraço aos irmãos também que estão participando conosco. Muito bom, muito bom. E nós vamos aqui tratar agora sobre um pouquinho de mordomia com economia, né? Vamos aproveitar aqui a expertise do nosso pastor Fred, que ele tem nessa parte de economia. Mas o texto que nós vamos tratar, ele está lá em Lucas, capítulo 16, verso 1 e 2, que diz assim: E dizia também aos seus discípulos: Havia um certo homem rico, ao qual um mordomo, e este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. E ele, chamando-o, disse-lhe: Que é isso que ouço de ti? Presta contas da tua mordomia, porque já não poderás mais ser meu mordomo. Meus irmãos, a mordomia aqui, o termo mordomia, né, era o termo usado para aquele que cuidava da casa, aquele que estava à frente, né, quando o pai de família não estava presente. E é muito importante nós ressaltarmos que nós temos esse papel hoje, né, espiritualmente, de cuidar dos bens do Senhor, cuidar da obra, cuidar das igrejas. Isso é muito importante. Mas o mais importante é a nossa salvação. Cuidar da nossa salvação, que é o nosso maior bem, e nós vamos prestar conta a ela um dia, né? Mas eu queria chamar o pastor Jadson aqui para explicar um pouquinho, pastor Jadson, como é que funcionava na parte histórica, técnica, a parte aí sobre ser mordomo, como é que era esse confiar os bens. Isso só foi na época de Jesus ou no Antigo Testamento já havia indícios que haviam outros mordomos? A paz do Senhor, pastor. Amém. Na verdade, pastor, a gente vai ver que não era só nos tempos de Jesus, né? Essa função do mordomo, ela é muito mais antiga, né? Nós vemos vários exemplos no Velho Testamento. E na verdade, isso se dá por quê? Às vezes a gente aqui na situação hoje atual no Brasil, às vezes a gente vê essa função de mordomo, né? Talvez até com um perfil diferente daquilo que ele realmente era na antiguidade, né? Por quê? Primeira coisa, a função do mordomo, ela era uma função de grande responsabilidade, né? Não era qualquer pessoa que poderia exercer aquela profissão de ser mordomo, né? Por quê? Porque, primeiro, não era em qualquer local que aquela profissão iria se enquadrar. Você tinha que ter alguém ali, um proprietário normalmente ali de muitos bens, que normalmente, assim, era tão inúmeros os bens que ele tinha, que ele sozinho ele não podia administrar. Então ele podia delegar aquela administração a um mordomo, né, de parte dos seus bens, né? Uma parte dos seus bens, aquele mordomo ele seria responsável por ela. Então, primeiro é a gente entender que era uma profissão de grande responsabilidade. Muito bom. Por quê? Porque você ia administrar bens que não eram seus. Sim. Bens que eram de uma outra pessoa, né? Então, essa administração, ela envolvia tanto recursos humanos, né? Você administrar pessoas, você gerenciar o trabalho, por exemplo, dos demais servos da casa, mas também existia ali a administração financeira, a administração dos recursos, o empenho dos recursos. Então, era uma profissão de grande responsabilidade. O segundo ponto é que também era uma profissão de grande confiança. Por quê? Porque você não confia algo de valor a quem você não confia, em quem você não confia, né? Então, o mordomo, ele era visto como pelo proprietário do bem, como alguém de grande confiança, né? Existia uma confiança nele, né? De que o trabalho seria bem realizado, de que o bem seria bem cuidado, né? E por fim, que é bom a gente destacar sobre aquela profissão,
é o poder e a autoridade que estava sobre ele. Como ele era, né, o administrador dos bens, dos recursos humanos daquele proprietário, ele exercia também sobre aqueles bens uma grande autoridade. Não podia ser uma pessoa, né, que ficasse na inércia ou que fosse reagindo de acordo com os acontecimentos. Não, precisavam ser pessoas proativas, né, que sabiam o que estavam fazendo, que agiam antes dos acontecimentos, né? Agora, aquele poder que ele tinha e aquela autoridade, é importante a gente ter também, que era um poder delegado. Muito bom. Então, aquele poder não era dele. Ele não tinha poder no nome dele. Ele tinha poder, ele tinha autoridade, enquanto ele estava debaixo da ordenança do proprietário dos bens, né? Então, vamos dizer assim, esse fato de estar sob a autoridade do proprietário era o que dava ao mordomo a autoridade para exercer o seu trabalho, né? Então ele não fazia o que era dele, ele fazia o que era a ordem do proprietário. Todas as suas ações estavam alinhadas com a ordenança de cima, né, do proprietário. Muito bom, muito bom. E você vê aí a colocação do pastor Jadson, né? Dessa autoridade delegada, né? Então, assim, isso nos dá a entender que nós não temos poder em nós, né? Não temos nada que nos venha a nos garantir algo importante. Mas isso foi nos dado, né, pelo Senhor. Isso até me lembra um texto que fala, né, que é tesouros em potes e vasos, né? Então, nós somos vasos de barro com um tesouro dentro, que é a presença do Espírito Santo ou a salvação, né? Mas, o pastor Fred pode nos ajudar aqui, tentando assim explicar no paralelo profético como é que esse mordomo, ele trabalhava dentro da parte econômica, financeira do lar também, né, ajudando, claro, mas também espiritualmente, como é que a gente enxerga essa administração, esse cuidado, o que nos foi delegado que nós temos que cuidar, o que nos foi confiado que nós temos que cuidar, que tudo isso foram informações importantes que o pastor Jadson passou aqui para nós. Isso, muito bom. Um detalhe para responder essa pergunta, pastor, o pastor Jadson chamou a atenção que o mordomo, ele se diferencia do dono, né? O dono é o que tem poder, é o proprietário do bem, né? E o mordomo é aquele que está administrando o bem. E nós vemos o seguinte na palavra, assim, muitos aspectos disso ligado à nossa salvação, à nossa relação com Deus, à nossa vida espiritual. Porque nós recebemos um grande bem, né? A nossa salvação, o resgate da nossa alma. Mas isso não quer dizer que nós recebemos isso e temos de ficar inerte a isso. Aí eu queria ler um texto bíblico aqui que pode nos ajudar a entender. Vejam o que o apóstolo Paulo falou aos Filipenses, no capítulo 2, no versículo número 12. Eu vou ler só o finalzinho do versículo, diz assim: operai a vossa salvação com temor e tremor. Então há uma necessidade, né, de operar no sentido de exercer a vida com Deus, a sua relação com Deus, né? Eu queria ler um outro texto aqui também, que foi uma parábola que Jesus proferiu, que é chamada parábola dos talentos. E eu vou ler um texto aqui, só um versículo final, para nós trabalharmos em cima desse texto. Diz assim, em Mateus capítulo 25, o versículo é o versículo de número 25 também. Diz assim o texto: e atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor lhe disse: mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu com juros. Esse texto mostra que esse servo, ele foi classificado pelo seu senhor como mau e negligente, porque aquele bem que ele recebeu, ele não trabalhou nele. Na verdade, quando ele esconde na terra, há um conceito até econômico que diz, é uma depreciação do bem, porque o bem não foi recebido ao final com os juros que lhe era propício do período que se passou ali,
né? Então, isso trazendo para a nossa vida espiritual, está ligado à nossa vida com Deus, a nossa relação com Deus. Quando Jesus disse que nós somos eleitos e chamados, eu não vos elegeste vós a mim, eu vos elegi a vós e vos chamei para que vades e deis frutos, o vosso fruto permaneça. Amém. Então é o operar a salvação, é o dar frutos para Deus. Se você recebeu a bênção da salvação e você não exercitou a fé, você não buscou fortalecer a fé, o resultado é que, na verdade, esse bem vai se depreciar. Muito bom. Se a fé não for exercida, se não for fortalecida, se não crescer, ela pode morrer. Então, há muitos textos que a palavra fala, o Senhor chamando a fé de grande, de pequeno. Para os discípulos que estavam atemorizados, pouco é a vossa fé. Para a mulher Ciro-Fenícia, grande é a tua fé. Por quê? Porque a fé precisa crescer na nossa vida e ela cresce à medida que ela é alimentada pela graça, pelos recursos da graça. Então, nesse aspecto, nós somos, entre as economistas, né? Muito bom. Todos nós, porque recebemos um bem e precisamos administrar ele. Como administrar ele? Nós precisamos valorizá-lo, exercitá-lo. A salvação precisa estar fazendo parte do nosso dia a dia e nós precisamos dar lugar para que ela se fortaleça, porque ela pode até morrer se você não cuidar bem, né? E até, pastor Fred, e nessa parábola aí, aproveitando o ensejo, né? Ele fala que teve alguns que conseguiram multiplicar, né? Ali o talento, né? Então um tinha 3, outro tinha 5 e multiplicaram aquilo que foi lhe dado, né? Como é que poderia ser essa multiplicação na vida espiritual? O que é que você enxerga assim que poderia ajudar os nossos telespectadores com essa multiplicação? Seria multiplicar a salvação? Não, porque a salvação é uma só, né? Mas o que seria essa multiplicação desses talentos? Uma coisa importante nessa parábola é que todos recebem pelo menos um talento. Nós podíamos dizer, que é esse um talento? É a bênção da salvação, porque Jesus é único. Ele é único. Então o Senhor na nossa vida é a grande bênção, foi a primeira bênção, foi o Senhor nos chamar, nós entendemos o valor. Agora, isso precisa se multiplicar. E o que é isso? Então, às vezes, é o batismo com o Espírito Santo que vem. Às vezes são os dons que o Senhor vai acrescentando, você vai exercitando, você vai multiplicando, no sentido de que não é você que multiplica, mas você dá lugar ao Espírito Santo para ele agir com mais plenitude, com mais amplitude na sua vida. E isso gera frutos. E por isso o Senhor Jesus, no texto que nós até citamos aqui, né? Eu vim para que tenhas vida em abundância, mas o texto que nós citamos foi eu vos elegi, vos nomeei para que deis fruto e o fruto permaneça. Amém, glória a Deus, né? E é interessante, né, pastor Jadson, também, que assim, essa parte de ser mordomo, de cuidar, né? Nós vemos aqui 2 textos que o Senhor cobrou, né? Porque, então, a gente vai nos levar a entender que haverá um dia que isso vai ser cobrado, né? Se vai ser amanhã ou depois, né? Nós cremos no arrebatamento da igreja. Então, o arrebatamento é o arrancamento inesperado. Vai ser uma cobrança. Porque uma prestação de contas, né? Exatamente. Dizer, né? Porque dar conta da tua é uma prestação de contas que nós vamos dar, daquilo que recebemos. E essa é a grande diferença, talvez, também, pastor Felipe, do dono para o mordomo. É que o dono ele não tem que prestar conta para ninguém, mas o mordomo ele presta conta de todos os seus atos. Glória a Deus. Né? Isso aí, muito bom. E você vai ali administrando, né? Vamos colocar esse termo, mas assim, organizando de forma que você vai criando intimidade com o Senhor, porque à medida que você recebe essas bênçãos, né? Cada vez mais a fé vai sendo fortalecida na nossa alma, na nossa caminhada, no nosso objetivo, e nós vamos conseguir chegar lá, que é na eternidade com o Senhor, né? Salomão, só um detalhe aqui que eu acho que é importante para nós estamos chegando ao final, mas essa questão do administrador, do mordomo, do economista, como nós estamos aqui trabalhando, é muito importante assim, o cuidado do mordomo, o zelo que ele tem em relação àquele bem que ele recebeu, né? Então, um certo cuidado, isso aplicando na nossa vida, a nossa relação com Deus envolve os cuidados para agradar o dono,
para não desagradar o dono, para que o bem, quando nós formos um dia prestar contas, como nós chegamos aqui ao entendimento de que haverá esse dia, para que tudo aquilo que nós recebemos do Senhor, nós possamos mostrar que isso foi gerado em nós, os frutos. Isso é fundamental para a nossa relação com Deus, a nossa vida espiritual. Muito bom, né? E o nosso desejo é ser encontrados, né? Fazendo a obra assim, né? Servindo assim, né? Servo bom e fiel, né? Que fosse fiel no pouco, no muito te colocarei. Então, o nosso desejo é servir ao Senhor da melhor forma, e eu acredito que nós seremos muito abençoados nesse aspecto, né? Então, meus irmãos, estamos aqui chegando a mais um fim de um episódio, qual tratamos aqui sobre os economistas, né? Aqui os mordomos, os administradores aí dos bens, e queria convidar você a continuar conosco, né? Estejamos juntos nessa jornada. Curta, compartilhe, comente. Nós estaremos atentos a todas ali, a sua interação. Queria agradecer a presença aqui do pastor Jadson e do pastor Fred. Amém. Nós te agradecemos a oportunidade de estar aqui com os irmãos, filho. Amém. Pai do Senhor, uma alegria estar aqui com os irmãos, com os companheiros. Muito bom. E a você também que está conosco, um meu grande abraço e a paz do Senhor Jesus.